queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, embalado nessa linda música de Johann Sebastian Bach, que tem sido a marca dos nossos programas. É com muita alegria que voltamos ao estudo de mais um livro de André Luiz, o livro No Mundo Maior. Nós estamos acompanhando já os capítulos anteriores e você se recorda que no programa anterior nós fizemos a primeira parte do capítulo 9, capítulo 9, que fala sobre a mediunidade. André Luiz, Calderaro e outros amigos estão estudando a questão do mediunismo, do animismo, e com as explicações que nós vamos obter neste capítulo, nós poderemos compreender melhor o funcionamento do intercâmbio magnético entre o mundo invisível e o mundo visível através do chamado médium. Nem todos são iguais, nem todos têm a mesma potencialidade, mas todos passam pelos problemas naturais da mediunidade. E este livro que você está vendo na tela, ele é muito importante porque ele estuda as questões da mente, do cérebro, do pensamento, do psiquismo, inclusive com os problemas ligados a isso, o adoecimento do psiquismo. Então, agora você pega o seu livro, pega o capítulo 9 na segunda parte, que nós vamos começar do ponto que paramos na semana passada, no último programa, ok? Vamos ao texto, então. O instrutor silenciou por momentos e prosseguiu dizendo: não nos esqueçamos de que formamos agora uma equipe de trabalhadores em ação experimental. Nem o provável comunicante chegou a concretizar as bases do seu projeto, nem a médium conseguiu ainda suficiente clareza e permeabilidade, afinidade para cooperar com ele da forma mais adequada. Num terreno de atividades definidas, neste particular, poderíamos agir à vontade. Aqui, não. Nosso procedimento deve ser de neutralidade mental e não de interferência. Compreendendo, pois, que todos os recursos cumprem serem aproveitados no êxito, no sucesso da louvável edificação, nenhum de nós vai intervir, perturbando ou consumindo tempo. Nos é autorizado trocar ideias, analisar a ocorrência, mas com absoluta isenção, sem nos metermos imparciais com o nosso ânimo, com a nossa vontade. O momento pertence ao comunicante, àquele espírito que não dispõe de aparelhamento mais perfeito para a transmissão da sua mensagem. Nesse instante, Calderaro me indicou o colega que, de pé, junto da médium Eulália, mantinha a mente iluminada e vibrante num admirável esforço para derrubar a natural muralha entre a nossa esfera e o campo da matéria densa. E ele me disse: André, anote as particularidades do serviço. Calderaro, com essa significativa inflexão de voz, continua explicando que todos os companheiros, André, em posição receptiva, estão absorvendo a emissão mental do comunicante, cada qual à sua maneira. Repare calmamente. Então André diz que ele saiu de onde estava e andou ao redor da mesa. E ele diz que viu que os raios de força positiva do espírito que ia transmitir a mensagem, o mensageiro, efetivamente incidiam em 8 pessoas, que eram os componentes da reunião. Reconheci que o tema central do desejo formulado pelo nosso amigo invisível, no tocante ao projeto de assistência aos enfermos, alcançava a mente, o cérebro dos que se conservavam em atitude passiva de meditação. Na tela animada de concentração de energias mentais, cada irmão recebia o estímulo, o influxo sugestivo, que de logo provocava neles a livre associação dos psicanalistas. Os psicanalistas costumam chamar isso de livre associação. Fala uma palavra, já vem outra, e vem outra, e vem outra, e vem outra. Neste caso,
Não era uma palavra ouvida com os ouvidos, era a ação mental da entidade que estava transmitindo alguma ideia para iniciar esta afinização. André então continua dizendo: observei com atenção as particularidades. Ao receberem a emissão de forças do trabalhador do bem, um cavalheiro recordou comovente paisagem de hospital. Um outro que estava sentado ali relembrou o exemplo de uma enfermeira bondosa que ele tinha conhecimento e que tinha relações de amizade. Outro abrigou pensamentos de simpatia para com os doentes desamparados. Duas senhoras se lembraram da caridosa missão de Vicente de Paulo e a uma velhinha ocorreu a ideia de visitar algumas pessoas acamadas que lhe eram queridas. Um jovem referiu-se em silêncio a notáveis, a importantes páginas que ele havia lido sobre piedade fraternal para com todos os semelhantes afastados do equilíbrio físico. Examinei também as 3 pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benemérito daquela hora. 2 delas eram dignas de dó por haverem perdido uma sessão cinematográfica. Estavam chateados, estavam tristes, não fomos no cinema, tivemos que vir aqui hoje. E a outra, uma senhora na idade avançada, retinha a sua mente na lembrança das ocupações domésticas que ela supunha imperiosas, emergentes e inadiáveis. Mesmo ali, num círculo de oração, onde deveria beneficiar-se com a paz, estava com a mente atribulada. Somente Eulália recebia o apelo do comunicante com mais nitidez. Sentia-se ao seu lado, envolvia-se em seus pensamentos. Ela se nutria não só da receptividade, mas também de boa disposição para servir a esse espírito. Bom, passados alguns minutos de expectativa e de preparo silencioso, a mão da médium, orientada pelo espírito médico e movida com a cooperação dos seus próprios estímulos psicofísicos da intermediária, que no caso é Eulália, começou a escrever em letras irregulares, demonstrando o natural conflito desses 2 mundos psíquicos diferentes, o do espírito comunicante e a da médium, mas ambos, apesar de diferentes, empenhados num só objetivo, que era a produção de uma obra elevada. Você observa então que o espírito se preparou, aquelas pessoas estavam sentadas, eram 11, 3 estavam indiferentes. Foram à reunião mediúnica, pensando no cinema ou pensando nos problemas de casa. É estranho isso, né? Como que as pessoas acham que os espíritos não sabem quando elas não estão ligadas ao trabalho. Mas as outras 8 estavam sim desejando participar com sinceridade. E você viu, e isso é importante que você saiba, você que está em casa deve se lembrar que nas reuniões mediúnicas as pessoas são chamadas, depois que termina, a comentar o que sentiram. Cada uma a dizer um pouquinho daquilo que teve de ideia, o que lhe passou pela cabeça. Algumas ficam assim, ai não, eu vou falar, ai tenho vergonha, ai não senti nada. Depois que alguém começa a falar, alguém sempre diz assim, olha, eu não ia falar nada não, mas eu também senti isto. Eu também tive uma ideia que veio na minha cabeça, eu tive uma intuição, eu só falei porque um fulano falou. São mentes infantis que não entendem onde estão metidas num trabalho sério, num trabalho coordenado por espíritos, por inteligências superiores. Então ficam tímidos ou ficam, não vou falar porque é coisa da minha cabeça. Tem dúvidas, não se conhecem, não percebem o efeito, não estuda. A maioria dos médiuns não estuda, não se
não se permite avaliar como as coisas são profundas. E você viu aí que apesar de o médium estar ligado ao espírito, queria dar a comunicação através dele, todos os outros 8 que estavam no ambiente estavam sentindo ideias correlacionadas ao tema principal. Você vê, um pensou em visitar o hospital, outro se lembrou de uma enfermeira que era muito dedicada, amiga dele. Outros 2 pensaram nas obras pias de São Vicente, ligadas aos doentes. Outra pensou na pessoa que ela conhecia que estava doente, que ela talvez telefonasse. Ou seja, não foi só a médium Eulália que tinha a tarefa, por ser a mais bem preparada, apesar de não haver uma sintonia perfeita com o espírito, de receber a mensagem. Os outros 8 estavam também recebendo. Agora, ela estaria sendo aquele veículo mais adequado para que fosse escrita. E quando começou a escrever, a letra era diferente, porque há uma dificuldade natural, ainda mais numa ausência de uma sintonia absoluta. Mas o espírito usou a médium, e nós vamos ver no próximo bloco o que é que ele transmitiu para o grupo, ok? É muito interessante. Porque você vai ver qual foi o resultado, qual foi a resposta das pessoas que estavam ali diante de uma mensagem que o espírito que está tentando há muito tempo ajudar aquele grupo veio transmitir. Mesmo com os outros 8 sentindo coisas parecidas. Eu espero você daqui a pouquinho. Não saia daí não, hein? É rápido. Até já. Olá, estamos de volta com o estudo do livro No Mundo Maior. Hoje é a segunda parte do capítulo 9, que fala sobre a mediunidade. Nós vimos no bloco anterior que o espírito médico que estará transmitindo a sua mensagem estava enviando as ideias básicas do que ele queria falar junto do grupo que estava em sintonia. 3 estavam pensando em bobagens e obviamente não eram capazes de perceber nada. Mas 8 estavam afinizados e eles tiveram reações interessantes, consentâneas, harmonizadas, provocadas pela ideia básica do espírito que iria usar Eulália para escrever. Então, agora nós vamos continuar vendo o que André Luiz nos falou a respeito deste desenvolvimento do processo da psicografia na reunião. Eulália, então, se põe em sintonia com o esforço natural do médium que está desejando fazer o melhor de si, mas que às vezes não tem a plena certeza ou não sente totalmente a entidade, mas ainda assim sente o espírito ao lado. E agora vamos ver o que André Luiz vai nos contar. Vamos ao texto então. André Luiz nos diz assim, olha, acompanhei a cena com interesse. O espírito se manifestando através da Eulália, através da escrita. Mais alguns momentos, e então se fazia a leitura do pequeno texto que foi obtido. O comunicado, esse escrito, a mensagem, era produzida, havia sido transmitida em uma linguagem singela, com um apelo fraterno, um apelo que era para tocar o coração dos irmãos que estavam presentes. E vocês vão ver que, apesar de ser singelo e ser fraternal, tem uma coisa muito semelhante aos que estavam sentindo ali no ambiente, antes da escrita acontecer, as cenas que o espírito emissor estava plasmando na mente de todos eles. Agora então vão ler o papel. Está escrito lá: meus irmãos, escrevera o médico comunicante, que Deus nos abençoe. Identificados na construção do bem, trabalhemos na assistência aos enfermos, necessitados de nosso concurso, de nossa cooperação
entre os longos sofrimentos da provação terrestre. O serviço pertence à boa vontade unida à fé viva. E a sementeira reclama trabalhadores abnegados, desinteressados, que ignorem o cansaço, a tristeza e o desânimo. Sigamos para a frente. Cada pequenina demonstração de esforço próprio nas realizações da caridade receberá do Senhor a divina bênção. Aprendamos, portanto, a socorrer nossos amigos doentes. Através de espessa noite de dor, sofrem e choram, muitas vezes em pleno abandono. Não vos magoará a contemplação deste quadro? Lembremo-nos daquele divino médico que passou no mundo fazendo o bem. Dele receberemos a força necessária para progredir. Estará conosco na grande jornada de piedade, de comiseração por aqueles que padecem. Confiemos, ou melhor, confiamos em vós, em vossa dedicação à causa da bondade evangélica. A estrada será, talvez, difícil e áspera. Entretanto, o Senhor permanecerá conosco. Prossigamos intimoratos, ou seja, sem medo, e que Ele nos abençoe agora e sempre. O comunicante assinou o nome dele. E daí a alguns minutos, os serviços espirituais da noite se encerravam. O presidente da sessão, seguido pelos demais companheiros, iniciou o estudo e o debate da mensagem. Todos concordaram em que ela era edificante no seu conteúdo principal, mas não apresentava indicadores concludentes, categóricos, da identificação individual de quem assinava. Não procedia, possivelmente, do conhecido profissional que a havia assinado. Faltavam a ela as características especiais, porque um médico usaria termos adequados, próprios da medicina, e se afastaria desse padrão comum de dizer as coisas como uma pessoa que não tem nenhuma formação específica. E então, aquela teoria animista apareceu como a tábua de salvação para todos. Transferiu-se a conversação para complicadas referências ao mundo da cultura europeia. Falou-se de maneira prolongada de Charles Richer e do metapsiquismo internacional. Pierre Janet, Charcot, De Rochas e Aksakov eram, a cada momento, trazidos à evidência, eram citados. O comunicante, o espírito, em nosso plano de ação, desapontado, dirigiu-se ao meu orientador Calderaro e comentou: ora essa, jamais desejei despertar semelhante polêmica doméstica. Nós queremos alguma coisa diferente. A nós nos bastaria um pouco de amor pelos doentes, nada mais. Calderaro sorriu, sem dizer uma palavra, e, preocupado com outra coisa mais importante, aproximou-se de Eulália, a médium, que estava entristecida. A médium ouvia as definições preciosas com indomável amargura. Perturbava-se a sua mente, agora recoberta de denso véu de dúvida. Aquela argumentação na conversa escurecia o seu entendimento. Seus olhos marejavam-se de lágrimas que não chegavam a cair. Abeirando-se dela, então o instrutor falou com bondade: vocês estão vendo como as coisas são? Vamos pensar
o esforço que o mundo espiritual teve. Criou o ambiente adequado, harmonizou todos os que estavam ali, isolou os três indiferentes, permitiu que o Espírito viesse, além dele, os outros instrutores que estão presentes, fez com que todos pudessem ter alguma ideia de enfermidade, de doença, de atendimento. E quando veio a comunicação por escrito, que tinha o mesmo chamamento, que todos os outros 8 tinham sentido, ela veio assinada pelo Espírito que as pessoas conheciam por aquele nome, porque tratava-se de um médico famoso na época. Mas ao invés dos outros 8 dizerem, nossa, apesar de não ter uma palavra de medicina, eu também senti essa mesma inclinação, eu também senti, pensei em Vicente de Paulo com seus doentes, eu também me lembrei de uma pessoa doente que eu ia visitar, o outro fala, não, eu lembrei do hospital, dos doentes internados, o outro diz, eu pensei na enfermeira, minha amiga tão devotada. Ou seja, todas as mentes estavam recebendo o chamamento, mas ao invés de cada um apresentar-se como alguém que confirme aquela inspiração, porque era este o caso. Não estou falando de inventar coisa, não estou falando de fazer de conta só para adular a pobre médium, não, estou falando, esse era o caso, todos tinham sentido isto. Aí começam os balofos da intelectualidade, aí começam os que acham que estudam e sabem, não, porque Charles Richer nos disse, Alexandro Aksakov também falava, ou seja, eles não estão preocupados em entender os objetivos do Espírito, que era apenas pedir que eles ajudassem as pessoas que estão enfermas, que visitassem, que ajudassem com abrigo, que dessem remédio, que fizessem alguma coisa. Mas, não. Aí veio a intelectualidade barata, essa pretensão pseudo-sábia de pessoas que acham que porque leram 3 ou 4 livros são doutores, e que podem julgar todas as coisas pelo seu estreito ponto de vista, pelo seu famoso palmo de nariz. E então, ao invés de todos estarem afinizados com o objetivo da entidade, disseram que aquilo era animismo, era médium que estava dando vazão aos seus interesses de também querer ajudar os pobrezinhos, doentes, que não era confiável. Como não pode ser confiável uma comunicação escrita? Quando 8 membros daquele grupo sentiram coisas semelhantes, endereçadas ao mesmo objetivo. Que gente covarde! Estes que estão nas reuniões e que preferem calar a boca ao invés de dizerem o que sentiram. Só porque alguns que parecem mais enfatuados, mais balofos no seu saber, começam com essas teses ridículas, que certamente podem ser aplicadas em alguns casos, mas que muitas vezes massacram a boa fé e a boa vontade das entidades que têm que tolerar esse tipo de ignorante sábio, para que eles tenham mais uma chance, para que tenham uma outra reunião e quem sabe se comunique um outro espírito. Se o espírito tivesse assinado Zezinho da esquina e que ninguém soubesse que era médico, aí eles iam dizer outra coisa. Ah, mas um espírito Zezinho da esquina, ninguém sabe quem que ele é, como é que ele vem falar assim, dizer que é um espírito necessitado? É que eles eram preguiçosos. Esses que estavam ali tentando sair pela tangente não queriam saber de serviço. Não queriam saber de pegar as coisas no pulso e seguir aquilo que o Espírito tinha pedido a eles. Amar o próximo de verdade. Então você vê, e aí coitadinha da médium, não é? Porque está de boa fé, está ali sendo o objeto que o Espírito utiliza para trazer a mensagem. Ela é, de forma indireta, apesar de eles não terem dito isto, ela é aquela que, olha, mas então por mim falou alguém que é falsificado, é um enganador, um espírito que não é o melhor, que não é isto, eu que inventei, quando ela tem a mente clara de que não foi ela que inventou. E agora, então, nós vamos ver no próximo bloco o Calderaro cuidando desse espírito. O amor
que abraça aquele que é jogado na rua pelos seus semelhantes, a pobre médium. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver o que o Calderaro fez para reerguer o ânimo dessa criatura. Eu espero você. Estamos de volta com o estudo do livro No Mundo Maior, o capítulo 9, na parte final agora do capítulo. Lembre-se que este capítulo foi dividido em 2 programas, o da semana passada e o de hoje. E você poderá acompanhar a leitura de todos os capítulos anteriores desse maravilhoso livro em nossos outros programas. Estão disponíveis para você poder ir aprendendo a riqueza que o Espírito André Luiz nos presenteia através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Agora, nós chegamos naquele ponto em que está todo mundo discutindo se eu não é o Espírito, se eu não é o De Rochas, o Aksakoff, o Richer, porque lá na Europa eles desenvolveram o animismo, que o animismo é o próprio médium que se manifesta, aquele blá blá blá, e a pobre da médium ali, colocada como um trapo inútil. E aqui é importante dizer a você uma coisa: as casas espíritas não devem ser dirigidas por médiums. Não. O médium é apenas um intermediário. Porque existem médiums muito mal assessorados e acham que só porque eles receberam a comunicação, essa comunicação deve ser seguida cegamente. Não, não é isso que a doutrina espírita fala, não. Todas as comunicações devem ser avaliadas pelo bom senso, pelo critério adequado. Mas neste caso, vocês puderam ver a descrição de André Luiz, que havia 8 pessoas sentindo as mesmas ideias basicamente na sua origem, naquilo que ela significava. Não era apenas a médium Eulália. O dirigente deveria perguntar aos que estavam ali: escuta, mas alguém sentiu alguma coisa? Mas alguém teve alguma ideia semelhante? O que vocês podem nos dizer? Podem falar sem medo. E aí um falaria: eu também senti isso, eu também senti aquilo, né? Mas não. Se fosse um médico, esse que assinou aí, ele usaria termos de medicina, falaria de doenças, falaria com a sua terminologia própria. Não é este o bom senso que Kardec pede que nós tenhamos. Então, em alguns lugares existem médiuns mal preparados, mal equilibrados ou desequilibrados, que acham que o que falar através dele deve ser seguido cegamente. Não, não é isso não. É preciso fazer um cotejamento, uma comparação com os demais que estão ali. Mas no caso, você viu, a harmonia daquele grupo permitia que todos pudessem ter sentido. Só que agora a Eulália estava sendo chumbada como se fosse uma enganadora. Então nós vamos agora continuar a leitura naquela parte em que Calderaro vai se aproximar da médium para ajudar a pobre medianeira a que ela não se entregue ao desânimo. Então vamos ver o que André Luiz está contando. Nossos amigos encarnados nem sempre examinam as situações pelo prisma, pelo enfoque da justiça verdadeira. Eulália é preciosa colaboradora, muito sincera. Se ainda não completou as aquisições de cultura no campo da ciência, ela é suficientemente rica de amor para contribuir a essa sementeira de luz. Porém, está desprotegida entre os seus companheiros invigilantes descuidados. Ela está sozinha e permanece assediada, importunada como está. E se ela ficar assim, ela é suscetível, ela é capaz de se abater. São as palavras de Calderaro, na defesa da pobre médium. Vamos auxiliá-la sem atraso, sem demora, André. Então, colocando a sua mão direita, espalmada sobre a cabeça da médium, nossa respeitável irmã Eulália, ele emitia
brilhantes raios que desciam da mente até o tórax, como se fosse um fluxo que renovasse as suas forças. A médium, que estava sentada ali à mesa, que antes parecia torturada, com muito custo refreando a natural reação a essas opiniões que estava ouvindo, se acalmou novamente. Caiu dela aquela máscara de descontentamento. A tristeza destrutiva se dissipou. Os centros do seu perispírito, os chakras, voltaram à normalidade. A epífise, a famosa glândula pineal, passou a irradiar uma luz branda. As nuvens de mágoa que começavam a se desenhar em sua mente desfizeram-se como fumaça, quase que por encanto. Em resumo, amparada pela atuação direta do meu orientador, Eulália sabia dos tropeços, dos percalços, das dificuldades do trabalho e mergulhava-se gradativamente no ameno clima da compreensão. Restabelecendo nela a tranquilidade, logo em seguida, o instrutor conservou as mãos apoiadas nos lobos frontais, na parte da frente do cérebro, aqui assim, ó. Pôs a mão assim, agindo sobre as fibras inibidoras. E então, diz André, observei uma nova mudança. A mente da médium, como que se introvertia, como se voltasse a ficar dentro dela mesma, desinteressando-se, não prestando mais atenção na conversa em torno e ficando mais concentrada no nosso campo de ação. O contato benéfico de Calderaro cortava nela, de modo imperceptível, o interesse pelas referências sem proveito e convocava ao íntimo intercâmbio com os espíritos amigos. E então, depois que conseguiu este clima mental, com a ternura de pai, Calderaro, mantendo as mãos na mesma região, inclinou-se aos ouvidos da médium e falou com carinho. Falou o seguinte: Eulália, não desanime, minha filha. A fé representa a força que sustenta o espírito na dianteira do combate pela vitória da luz divina e do amor universal. Nossos amigos não a acusam, nem a ferem. Eles estão dormindo apenas na ilusão e sonham separados da verdade como estão. Desculpe-os pelas futilidades do momento. Mais tarde, Eulália, eles despertarão para o esforço de se espalhar o bem. Investigam com os olhos a superfície das coisas, mas seus ouvidos ainda não escutaram o sublime apelo à redenção, à salvação de si próprios. Sigamos para a frente, minha filha. Estaremos com você na tarefa diária. É necessário amar e perdoar sempre, esquecendo o dia sombrio, o dia obscuro, a fim de alcançar os milênios luminosos. Não desfaleça, não se permita enfraquecer. O Eterno Pai a abençoará. André fala que nesse momento ele notou que Eulália não ouvia aquelas palavras com os tímpanos de carne, mas seus lobos frontais dentro do cérebro encheram-se de intensa luz. As comovedoras frases do instrutor represaram-se em seu cérebro e no coração, como pensamentos sublimes que lhe caíam do céu, saturados de calor reconfortante e bendito. Ora, queridas irmãs, queridos irmãos, o que não faz uma palavra de estímulo? O que não reergue o ânimo de alguém que está abatido, mesmo diante da crítica coletiva? Como o amor divino é generoso!
mesmo que as pessoas a estivessem desconsiderando, os espíritos estão dizendo a ela: não desanime, minha filha, é de você que nós precisamos, não é deles. Eles estão como crianças brincando com teorias, porque não tem coragem de pôr mãos à obra. Mas você não, você estará bem amparada. Lembre-se que Deus está sempre ajudando aqueles que são sinceros. Perdoa a ação destes companheiros, eles não estão te ferindo, não te querem mal, apenas não estão acordados. Veja só que coisa linda. E aí, magnetizando as zonas luminosas da nossa parte frontal, nós todos possuímos a possibilidade de migrar para os ideais que se localizam na região frontal do nosso cérebro. André Luiz diz que viu aquilo inundar-se de luz, luz que caía ao coração da própria médium, fazendo-a se sentir mais calma, dando a ela aquilo que, na verdade, a resposta de Deus pode abastecer quem deseja se alimentar dela. Esta resposta deveria ter vindo dos seus companheiros. Se todos estivessem de boa fé, imagina que reforço positivo não teriam dado. Imagina que coisa linda não teria nascido daquele pequeno pedaço de papel que é confirmado por todos os outros que também tiveram ideias benemerentes na mesma área. Porque se um tivesse pensado em tirar gente da rua, o outro tivesse pensado em abrir uma creche, o outro tivesse pensado em fazer uma casa da sopa, o outro tivesse pensado em fazer um asilo, tinha alguma coisa errada, não é mesmo? Porque são 8 receptores, cada um captando coisas diferentes. Não seria uma coisa que confirmasse a mensagem. Mas as 8 mentes tiveram ideias no mesmo caminho, no mesmo sentido da mensagem recebida. Isso sim. Todas elas poderiam estar sentindo isto e sendo ferramentas do bem. Mas sobrou para a pobre Eulália ser achincalhada assim, sem qualquer consideração. Mas os espíritos amam. Amam quem é honesto. Amam quem é verdadeiro. Amam quem é sincero. E apesar de ela não ser uma doutora, ela era sim a ferramenta que eles iriam continuar a usar. E é isso que eles estão fazendo agora para consolar, para que ela não se estrague por um orgulho ferido, que é o que costuma acontecer com os médiuns. Eles falam da caridade, falam da humildade, mas quando são confrontados por alguma coisa que os entristece, se afastam ou se revoltam. Outro problema que tem e não sabem. Nós vamos então para o último bloco, quando vamos ver o término deste ensinamento precioso. Eu aguardo você. Estamos de volta para o último bloco da parte final do capítulo 9. É muito preciosa esta abordagem sobre a mediunidade. Todas as pessoas que têm tarefas mediúnicas precisam preparar-se para o entendimento da sua missão. Não é especial, não é superior, é uma tarefa específica que tem que enfrentar as dificuldades próprias deste caminho e das pessoas que estão à sua volta. É até muito bom que nem todo mundo acredite, até para que o médium não se acomode na posição de oráculo. Tudo que fala acontece ou é verdade? Não. O médium deve ser o primeiro a estar atento, a não se deixar iludir por entidades ou por intuições, achando que só porque veio do mundo invisível é verdade. Mas agora vamos ver qual foi a reação da Eulália a todo aquele amor que Calderaro lhe oferece. Vamos acompanhar a leitura, o texto agora com a resposta mental da Eulália a tudo aquilo que Calderaro lhe falou e que ela não ouviu pela orelha, mas ouviu na alma. Ela respondia então do fundo da sua alma: sim, sim, disse a colaboradora devotada,
embora os seus lábios permanecessem fechados naquele incompreendido silêncio do ambiente. Sim, trabalharia até o fim, consciente de que o serviço da verdade pertence ao Senhor e não aos homens. Esqueceria todos os golpes, receberia as oposições, as objeções dos outros, transformando-as em auxílios. Iria converter as opiniões desanimadoras em motivos de energia nova. Se daria pressa em reconhecer os próprios defeitos, sempre que fossem marcados, apontados, indigitados pela franqueza de qualquer pessoa, agradecendo pela oportunidade de corrigi-los quando fosse possível. Caminharia para a frente. Seria a mediunidade um campo de trabalho onde aperfeiçoaria seus sentimentos, estes que ela nutria, sem pensar dos utensílios para servi-la. Que lhe importavam, com efeito, as dificuldades da psicografia, se o seu coração estava pulsante e disposto a amar? Sim, ouviria as sugestões do bem antes de tudo. Seria fiel a Deus e a si mesmo. Se os companheiros humanos não a pudessem entender, não lhe restava o conforto de ser compreendida pelos amigos da vida espiritual. Ao fim da experiência terrestre, haveria suficiente luz para todos. Para ela, o que era importante era crer, trabalhar, amar e esperar no Divino Senhor. Tudo isso ela estava pensando em resposta ao que ela estava ouvindo intuitivamente. E olha, vocês viram aí, é ouvir e reconhecer-se como alguém que oferece a sua cooperação, mas o resultado do trabalho pertence a Deus. O médium não é dono da ação, ele é apenas o veículo. Do mesmo modo que a panela não é que cozinha a boa comida, é a cozinheira, ninguém vai dizer que a panela é má se a cozinheira não sabe pôr o tempero. E ninguém vai dizer que panela maravilhosa, que fez um arroz tão gostoso, porque na verdade quem fez o arroz foi quem pôs os ingredientes ali dentro. É a cozinheira que merece os parabéns. A mesma coisa com os espíritos. Então, depois de ter produzido na médium todo este campo positivo de entendimento, que a coloca na sua condição de servidora humilde, aí então, diz André Luiz, o assistente retirou as mãos, deixando-a livre, e, reaproximando-se de mim, afirmou: André, nossa irmã foi auxiliada e está bem. Louvado seja Deus. Observando os lobos frontais da médium, tão revestidos de luminosidade, demonstrei a Calderaro a minha admiração. O instrutor amigo não se esquivou a novos esclarecimentos e me informou: André, Eulália, neste instante, está fixando-se mentalmente na região mais alta que lhe é possível. Com calma, está hospedada no santuário mais íntimo, de modo a compreender e desculpar com proveito. E ao mostrar a região frontal do cérebro, ele concluiu: nos lobos frontais, André, exteriorização fisiológica. Os lobos frontais são isso, são a parte fisiológica dos centros do perispírito mais importantes. Nesse lugar repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Nenhum homem, dentre os mais arrojados, mais destemidos pensadores da humanidade, desde o passado até os nossos dias, conseguiu jamais utilizar essas células na sua 10ª parte. Imagina isto. Ninguém até hoje conseguiu usar as células disponíveis como ferramentas de ouro ao espírito em pelo menos 10% na parte do lobo frontal. Nesta área, continua Calderaro, são forças de um campo virgem
que a alma conquistará, não somente na sua continuidade evolutiva, a não ser com golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora pode realizar, como indispensável lâmpada que vem avante, que vem no começo, que vem à frente do progresso do indivíduo. É a fé. Esta é a mensagem de Calderaro ao nos explicar a importância deste lobo frontal. Se você voltar no texto, na parte em que ele explica estas células que estão aqui na região principal, você vai entender que o nosso campo dos lobos frontais representam o estofo que possibilitam ao ser utilizar milhões de células que ali estão habitando, esperando que o homem possa não apenas evoluir pelas lutas de cada dia, mas possa se espiritualizar. Quando você se espiritualiza, quando você que me assiste agora se preocupa com as coisas elevadas da alma, você ativa este centro. Aqui estão os ideais, aqui estão os sonhos positivos de lutar para um mundo melhor, não apenas materialmente falando, não só para o seu bolso, para o seu conforto, para a sua riqueza, mas para a transformação do mundo. Todas as pessoas que se projetam nessas espiritualizações positivas ativam as células que estão aqui à disposição. E você viu que Calderaro fala que desde o começo até agora, a nossa capacidade de utilização dessas células não passou de 1/10, 10% do seu conteúdo. O restante está virgem, esperando que a nossa fé, esta fé que não é acreditar cegamente, que é ao contrário, não desanimar, enfrentar os problemas, não se contaminar pelos problemas, mas enfrentá-los com o destemor, a alegria, vendo o obstáculo como um desafio benéfico, vendo a pessoa difícil como uma irmã que vai servir de degrau e não de parede, vendo aquilo que nos entristece ou nos prejudica como um teste para a nossa rigidez de vontade, no esforço de construirmos um mundo melhor. Aí sim, você começa a ativar estes centros ficam luminosos, espíritos amigos, elevados, se unem a você através das vibrações que luminosas saem desta área. Eles sabem que você está hospedado no mais importante núcleo da espiritualidade que você possui. E esta sintonia faz você uma pessoa que os espíritos ampararão porque sabem que você está se oferecendo no melhor que possui. Existem algumas pessoas que frequentam instituições religiosas de todos os tipos com interesses mesquinhos, interesses menores, interesses econômicos, interesses de fama, vaidades. Pessoas que se colocam na tribuna não para falar ao público, mas para falar para ela mesma, para se sentirem enaltecidas pela maneira com que pronunciam as palavras, pela dificuldade com que colocam os conceitos, pelas palavras complicadas que utilizam. São pessoas que não estão falando da parte frontal, estão falando do centro do cérebro, daquela parte motora onde estão as ambições, os momentos de construção do seu dia a dia. E os espíritos sabem disso, porque nesta hora, no lado de lá, o que está mostrando a ativação é o lugar errado. Ele pode falar de Jesus, pode falar de amor, mas o que está ativado é o centro que indica que não é isso que ele está sentindo, que essa pessoa não está interessada em nada do que está falando, que ela está pensando lá no cinema que ela não foi, na casa que ela não arrumou, na namorada que ficou esperando, na viagem que ela está programando, no dinheiro que ela vai ganhar na semana que vem, na construção dos sonhos materiais que ela agora vai pedir para os espíritos ajudarem. É aí que está a sua mente. E é por isso que as companhias espirituais elevadas não podem estar constantemente ajudando
com a manutenção de objetivos constantes junto deste indivíduo. Ele é um bom falador, é um bom pregador para aqueles momentos, para ajudar alguns outros a pensarem no bem, mas ele mesmo não está interessado em fazer o bem. É a história do homem que perguntou numa aldeia onde que tinha um leão, onde que o leão ficava, e ele estava armado, e aí alguém falou assim, não, ele aqui, ó, esse homem aqui, ele sabe onde o leão está. Ele vai levar você lá. Aí o homem disse, não, eu não quero encontrar o leão, eu só estou procurando o rastro dele. A maioria das pessoas só está procurando o rastro de Jesus. Não quer encontrar Jesus. Porque dá trabalho colocar-se na região frontal, dos lobos frontais e iluminá-los. Mas é aí que está o nosso amanhã. Se nós não quisermos isso, permaneceremos muito mais tempo no sofrimento. Puxa vida, que coisa linda que este capítulo nos mostra. Agora o capítulo 10, gente, se prepare, porque é outro portento de ensinamento. Mas isso é para a semana que vem. Eu agradeço a sua audiência, o seu carinho, a sua presença e esperamos você no próximo O Espírito da Letra. Muito obrigado e muita paz.